Ok, então sejam bem-vindos à disciplina de Programação de Computadores 2020/2, né? Essa disciplina é uma disciplina introdutória à prática de programação e, portanto, é uma disciplina fundamental para um futuro cientista da computação, né? Então, se você já a fez algum dia, você já deve ter percebido isso. Se você for está sendo introduzido agora a essa disciplina, eu espero que você perceba isso, a importância. Eu acho que a gente poderia fazer uma analogia, né? Acho que aprender programação para ser um cientista da computação seria quase que o equivalente a aprender a ler e escrever para quem quer, para quem está ingressando na vida escolar, né? Então a gente vai ver mais adiante que programação é tanto um fim, o fim dessa disciplina é você quer aprender a programar, mas também é um meio para diversas outras atividades dentro do ramo de computação, né, dentro da computação em si. Então, eu sou o professor Sandino Jardim, seria o professor de vocês nessa disciplina. Daqui a pouco vou colocar meus contatos também para a gente poder estabelecer aí os canais de comunicação. E eu pretendo, com essa primeira aula aqui, apresentar um aspecto geral da disciplina, né? Primeiro, qual que será a metodologia utilizada, que atividades a gente pretende trabalhar com vocês, qual que vai ser o formato das aulas. Requisitos, acho que eu tirei esse tópico. E a parte do conteúdo programático aqui, o que a gente está programando ver daqui até o final da disciplina, bem como quando será o final da disciplina, ok? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida aí no meio do caminho, podem levantar a mão virtual aí. Acho que tem um jeito aqui de você levantar virtualmente a mão. Tem uma opção aqui, Raise Your Hand, levante a sua mão. Até apareceu aí para vocês, eu suponho. Ou simplesmente fala um oi aí no chat que eu paro e leio o que quer que vocês coloquem aí para tirar a dúvida de vocês, ok? Pronto. Então, a disciplina, nesse formato transmitida à distância, eu estou fazendo ela dividida sempre em 4 módulos. O fato de estar à distância muda alguns fatores, né? Por exemplo, eu entendo que uma prova, nos moldes originais de como é uma prova, é ineficaz dentro de uma disciplina, dentro de um formato como esse, porque não tem como eu estar ali vigiando vocês para saber se vocês estão colando, por exemplo, né? Então, para mim, não faz muito sentido aplicar prova nesse contexto. Claro, existem formas de você aplicar prova, existem meios de se aplicar prova que consiga garantir alguma integridade das suas respostas. Mas nesse formato aqui flexibilizado, eu até agora ministrei disciplinas sem utilizar de provas. Então, o que eu tenho preferido? Eu tenho preferido dividir essa disciplina em 4 etapas, onde a cada uma desses módulos, essas 4 etapas, eu distribuo algum conteúdo ali dentro dele. Esse conteúdo é composto, no caso da disciplina de vocês, por atividades. Essas atividades elas podem ser variadas, elas podem ser tanto questionários, ou seja, o AVA permite que a gente crie questionários, então ela pode ser tanto alguns questionários de resposta, quanto exercícios de fixação do conteúdo que você acabou de ver. Então ali está assim, ó, mais ou menos 2 atividades valendo meio ponto cada. Por que mais ou menos? Porque isso aqui pode variar. Então, o que eu estou dizendo é que cada módulo vai valer 2,5 pontos, dos quais 1,5 ponto é fixo, vai ser sempre correspondente a um trabalho prático. Ou seja, vocês vão ter 4 trabalhos práticos ao longo da disciplina. Agora, esses outros meio pontos, opa, aqui está errado a matemática, desculpa, aqui é 1 ponto. Ah, não, desculpa, é porque eu coloquei 2 atividades valendo meio ponto cada. Depois que eu adicionei o mais ou menos aqui, porque eu quis dizer assim, eu já vou explicar para não ficar confuso. Primeiro estava assim, ó, 2 atividades valendo meio ponto cada. Então, 2 valendo meio ponto, 1 ponto das atividades mais 1,5 ponto do trabalho, 2,5 pontos. Depois não é que eu mudei de ideia, eu fui vendo que a minha experiência mostra que nem sempre isso que se resume em 2 atividades. Então eu coloquei esse mais ou menos aqui para dizer, olha, podem ser que sejam 2, 3 ou uma só, dependendo do como é que está sendo o ritmo desse módulo, mas o fato é que, independente da quantidade de atividades que vai ter em cada módulo, a quantidade total dela vai ser de 1 ponto. Isso quer dizer que, por exemplo, se tiveram 3 atividades, as 3, cada uma vai valer 0,33. Se tiver 4 atividades, cada uma vai valer 0,25. Se tiver 2 atividades, cada uma vai valer meio ponto. Entenderam? Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode perguntar.
Mas aqui é para dizer que essa quantidade de atividades pode variar, e é claro, pode ser que inclusive eu passe uma atividade que eu falo, olha, essa atividade aqui não vale o ponto, ela é só para você exercitar certa coisa, mas tudo aquilo que tiver dentro do rol de atividades que valem ponto dentro do módulo, vocês sempre serão informados. Beleza? Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre elas, mas aí teremos essas atividades que serão muito mais, serão associadas às aulas que estão sendo ministradas, geralmente para você fazer após a explicação, por exemplo, após a parte teórica, e o trabalho você vai ter um pouco mais de prazo, né? Vai ser mais uma resolução de um problema, enfim, alguma coisa envolvendo um aspecto mais prático. E aí você vai estar aprovado se tiver nota maior ou igual a 5, certo? Então, não tem muito segredo. São 4 módulos, cada módulo vai ter 2,5 pontos em jogo ali dentro daquele módulo. Se você tirar nota maior do que 5, estará aprovado. A respeito de presença, não sei se é aqui que eu já falava de presença, mas eu já vou falar também. Bom, apesar de serem aulas síncronas e eu estar ministrando elas aqui, né, na forma de aulas ao vivo, eu não cobro presença, certo? Eu não faço chamada nessas aulas. Mas do jeito que eu vou ministrar agora esse semestre, é assim, você não vai ser cobrado chamada, mas vão ter aulas, por exemplo, que a atividade avaliativa, que vai valer ali a pontuação entre aqueles um ponto de cada módulo, ela vai ser inicializada logo após a aula teórica e encerrada até no máximo do limite daquilo que a gente tem como horário, que é até 5h30. Então, assim, se numa aula não tiver programado uma atividade dessa, então, vamos dizer assim, tanto faz você ter assistido ela ao vivo ou não. Não vou cobrar presença. Agora, se numa aula que tiver uma atividade avaliativa no final da explicação, então o prejuízo que você vai ter de não estar assistindo ela ao vivo é o fato de não ter entregue a atividade naquele tempo que ela estava definida. Presença em si não vai fazer diferença, mas fará diferença se, caso tenha uma atividade ali programada para aquela aula e essa atividade valerá ponto, só fará assim, ela só valerá ponto para você, se é claro, se você tiver entregue ela naquela aula e, portanto, se você estiver presente naquela aula. Entenderam aí? Ou a explicação saiu pior do que a teoria? Estão me acompanhando aí? Se tiver Não, alguma deu para dúvida, pode entender. perguntar. Tá entendendo, né? Beleza. Então, recapitulando e para resumir, para finalizar essa parte, né? Não cobrarei presença, ainda que algumas aulas síncronas, ao vivo, terão programados para o final, para a parte prática, uma atividade que só poderá ser entregue, só será aceita ali naquele período de tempo durante aquela aula. Outras não, outras talvez não tenha. Isso eu não previ. Pode ser que alguma não tenha, outra não tenha. Não previ isso não está previsto. Mas provavelmente eu digo para vocês que a maioria terá atividades ali programadas para o final da aula e que só serão aceitas dentro daquele limite de tempo. E aí, como a gente está em poucos, pelo menos por enquanto, né? Fica mais fácil de controlar isso daí, de acompanhar vocês, inclusive, por exemplo, né? Eu estou testando aqui algumas formas de acompanhar um laboratório virtual, né? Mas fica mais fácil de acompanhar vocês na execução dos trabalhos e dos laboratórios. E aí, enfim, vale a pena talvez a gente tentar esse modelo, esse formato aqui. É a primeira vez que eu estou tentando, não sei se vai dar certo, mas eu acho que pode ser que dá certo, sim. Então, como eu tinha falado, isso aqui eu já tinha falado, né? Mas aqui está explícito de maneira mais clara, né? As atividades serão relacionadas aos tópicos de cada módulo e envolvem a resolução de problemas, né? Assim como aqueles exercícios básicos de programação. Não sei se você já fez a disciplina, você já sabe do que eu estou falando. Enquanto que o trabalho terá cunho prático. Como assim? Por exemplo, geralmente envolvendo não apenas o aprendizado em si de um tópico que você viu. Por exemplo, você viu sobre função e ali os exercícios vão te fazer exercitar o função. Mas os trabalhos eles vão falar, função vai ser um meio para um outro fim, né? As atividades avaliativas, as funções serão um fim em si mesmo, ou seja, o propósito é ver se você realmente aprendeu a usar a função. Os trabalhos, você vai reunir ali o conjunto de ferramentas que você adquiriu de conhecimento até agora para resolver problemas práticos, certo? Então, o foco não é necessariamente saber se você
aprendeu teoricamente função ou teoricamente recursão, por exemplo. É saber se você realmente sabe aplicar aquilo ali numa situação prática. Então, as nossas aulas serão, claro, toda quarta-feira, né, nesse horário aqui que a gente já deixou reservado, né. Aqui tá das 13h30 às 17h30 da manhã, não, da tarde, né, desculpa aí. Das 1h30 às 5h30 da tarde. Mas isso aqui, claro, pode variar. Pode ser que às vezes, se eu tiver que atrasar algum dia, eu vou avisar vocês. Se tiver algum imprevisto, eu vou tentar avisar vocês, enfim. E é claro que se a gente, por exemplo, na programação tá lá uma exposição teórica seguida de um exercício prático e você terminou esse exercício antes das 5h30, tá liberado, tchau e benção, né? Mas a gente vai trabalhar sempre dentro desse limite máximo aqui. Da mesma forma que se eu passar uma atividade para vocês dentro desse período, eu vou estar obrigatoriamente até as 5h30 ali à disposição. Caso você tenha dúvida, você pode me chamar. Obrigatoriamente eu estarei sempre, toda quarta-feira, das 13h30 às 5h30 à disposição de vocês. Os outros horários eu vou comentar daqui a pouco também. Então, o formato dessas aulas, eu espero que seja semelhante a uma aula presencial, ou seja, eu vou estar ali expondo, né, a parte teórica da coisa, e você vai se manifestando ali se tiver dúvida, e eu interrompo, e eu escuto a sua pergunta, você pode perguntar com áudio, ou pode digitar o texto, né? Como a gente falar, a presença não vai ser cobrada, essas aulas serão todas gravadas e disponibilizadas no AVA, e também, como eu tinha falado aqui, para confirmar, a parte prática será sempre entregue até no máximo às 5h30. A parte prática, né, depois da parte teórica que foi exposta aí a partir das 13h30. Bom, como é que eu pretendo atender vocês? Bom, o nosso e-mail oficial é o AVA, né? Então o AVA tem lá uma seção de mensagens que você pode mandar para mim e eu sempre recebo direto no meu e-mail. Então eu nunca fico sem ser notificado dessas mensagens pelo AVA. O AVA e o meu e-mail estão conectados, mas se você quiser mandar pelo meu e-mail também, esse é meu e-mail, ok? Então é a mesma coisa. Tanto mandar pelo AVA como pelo e-mail, chega da mesma forma para mim. Esse grupo que eu acabei de criar aqui com vocês também é um meio de atendimento, então você pode mandar perguntas por ele, tirar dúvidas por ele, etc. E o meu período, digamos, oficial de atendimento é durante o horário comercial, ou seja, ali das 8 da manhã, vamos dizer assim, até as 6 da tarde, eu vou estar sempre por aqui, e se você me perguntar, e se eu não estiver dando outra aula de outro curso, ou muito ocupado com outra coisa, eu sempre vou responder quase que de imediato, nesse período comercial. Fora do horário comercial, às vezes eu dou uma olhada, se for uma coisa muito urgente, assim, eu respondo, mas assim, no geral não. No geral eu só olho ali e crio uma agenda mental aqui para que no dia seguinte eu vou lá e responda a você o mais rápido possível. Mas, digamos que se você me procurar por aqui, geralmente das 8 às 6, quase sempre você vai me encontrar. Então, não hesite em me procurar, ainda que a resposta pode não ser imediata, mas vou estar sempre ciente ali de alguma coisa, de alguma preocupação sua. Bom, o que mais temos aqui? Bibliografia básica, né? Na verdade, essa bibliografia aqui, básica não é o termo correto para ela seria complementar, porque a bibliografia básica oficialmente é aquela que está lá no plano de ensino que está no AVA. Essa bibliografia é uma bibliografia que eu escolhi, e por isso que a gente tem que chamar ela de complementar, com base em algumas pesquisas, né, sobre livros eficientes para ensinar programação em Python para quem está começando a programar. Então, esses dois livros aqui as capas deles estão em inglês e ambos, na versão em inglês, estão disponíveis já no AVA, tanto esse quanto esse. Esse primeiro livro aqui, no AVA, além da versão em inglês dele, também tem uma versão em português dele, mas na forma de um website. Um pessoal traduziu esse livro, colocou num site e está lá também no AVA para vocês, disponível para vocês. Esse daqui não tem a versão dele em português ainda, mas não tem tanto problema porque ele é mais um livro de exercícios, certo? Então é daqui que eu vou tirar muitos exercícios para essa parte prática que eu tinha comentado com vocês. Se eu por acaso encontrar uma versão em português dele, eu também coloco lá, para fim de disponibilizar para vocês. Mas
Isso não é tão importante por enquanto. Esse livro aqui vai estar, como eu falei para vocês, tem uma versão lá em português. E qualquer outro material que eu venha a utilizar, eu sempre vou referenciar para vocês, né? Principalmente em Python, tem muito conteúdo que é puramente web, né? Não é no formato de livros assim. Então, qualquer coisa que tiver, qualquer curso, outra coisa que eu puder acrescentar no curso para vocês, eu vou colocar à disposição de vocês também. Se eu não fizer isso, por favor, me lembre, né? Porque às vezes eu faço algumas promessas e me esqueço, mas não é má fé, não, é porque minha cabeça às vezes é muito esquecida mesmo. Eu prometo. Bom, por enquanto, tranquilo aí? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Bom, então, continuando aqui. Bom, essa daqui é a nossa programação prevista, né? Digamos assim, no mundo ideal, isso aqui vai acontecer de jeitinho que está aqui. É claro que a gente sabe que imprevistos podem acontecer. Por exemplo, que tipo de imprevisto pode acontecer? Pode acontecer que um certo conteúdo não seja suficientemente bem trabalhado dentro de uma única semana, e aí ele possa ser empurrado para a semana seguinte. Isso pode fazer com que alguma coisa seja mesclada aqui, duas linhas em uma, ou enfim, que a gente ganhe uma semana a mais, etc. Mas essa é a nossa previsão. Você vê que, inclusive, o dia de hoje, a previsão era apenas uma aula introdutória, mas pode ser que eu trabalhe alguns conceitos iniciais aqui hoje, dependendo aqui da nossa conversa. Mas a gente está previsto para terminar aqui lá na primeira, né? Primeira ou segunda semana de setembro, né? Porque depois disso já é férias docentes, né? Aí não tem nem como você mexer com nada. Mas e aí eu devia até ter colocado aqui em questão de cores, mas deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada 3 linhas dessa aqui é um módulo, ou seja, até aqui comandos sequenciais é o módulo 1. Isso quer dizer que, bom, por que você precisa saber disso? Quer dizer que o trabalho, geralmente, de cada módulo vai ser lançado aqui sempre no final de cada módulo, com um prazo para ser entregue dentro do próximo módulo. Assim. Então, por exemplo, suponha que eu passo para vocês o trabalho dia 7 de julho. Aí, geralmente, aí, dependendo do nível de trabalho, ele vai ter ali de uma semana até 2 semanas para ser entregue, né? Uma média de 10 dias aí, mais ou menos. Então, isso quer dizer que o trabalho do módulo 1 vai ter prazo para ser entregue dentro do módulo 2, enquanto isso o módulo 2 está correndo, está com atividade lá dentro dele. E aí chegou no fim do módulo 2 aqui, que é no dia 28 de julho, previsto, já lança o segundo trabalho, que vai entrar aqui dentro do terceiro, então a gente vai ficar aqui com muitas atividades concorrentes. Então aqui a recursividade está previsto para ser o último tópico do módulo 3, e aí entramos aqui no módulo 4, certo? Para finalizar a disciplina. Bom, fora isso, deixa eu ver o que mais que ficou de importante aqui para dizer. Bom, se tiver alguma coisa a mais, eu me lembrar, eu falo para vocês aí ou durante o dia de hoje ou nas próximas aulas.